Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai falar dos convocados do Internacional para a seleção brasileira. E, aliás, mais dois jogadores que também serão convocados e que, sim, podem acabar desfalcando o Internacional, pelo menos no Campeonato Brasileiro. Mais detalhes sobre essas situações nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui e é claro que esse vídeo e todos os outros tem o apoio da KTO, KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita o código DIAS e ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito e vai lá dar, obviamente, uma brincada, tá certo, pessoal? Bora falar sobre esse assunto que é muito importante, começou a repercutir agora, porque há pouco, 4 horas da tarde, na sede da CBF, teve a convocação da seleção brasileira do técnico Fernando Diniz. E após a convocação da seleção brasileira principal, aconteceu a convocação da seleção brasileira pré-olímpica, que vai disputar, e aí a seleção olímpica, né, agora é a pré-olímpica, mas a olímpica vai disputar os Jogos Olímpicos na modalidade de futebol de Paris no ano de 2024, já está chegando, é ano que vem, e o técnico Ramon Menezes convocou a seleção brasileira pré-olímpica. E nessa lista de convocação tem 2 jogadores do Internacional, o zagueiro Vitão e o meia Maurício, 2 jogadores do Inter que estão presentes na lista do técnico Ramon Menezes na seleção brasileira pré-olímpica, que vai se preparar para os Jogos Olímpicos em Paris em 2024. A partir disso, primeiro alguns detalhes, né? O Vitão era um zagueiro que já tinha aparecido nas seleções de base, o Maurício já apareceu também em seleção de base, os dois já não estavam sendo convocados há algum tempo. O Vitão até apareceu em uma pré-lista do Tite antes da Copa do Mundo do Catar, ele estava jogando muito, né, ano passado no Internacional, e antes da Copa do final do ano ele apareceu em uma lista, aquela de suplentes, enfim, de possíveis nomes, e aí ele ficou ali de stand-by. Se acontecesse alguma coisa com algum zagueiro durante a Copa, seria um nome que ele poderia ir lá buscar, o do Vitão. Então era um zagueiro que já estava monitorado na seleção brasileira. Naquele contexto de seleção brasileira principal, já tinha sido convocado para a seleção brasileira de base e agora está convocado para 2 amistosos, assim como o Maurício, que já tinha participado de convocações lá atrás nas seleções de base da seleção brasileira. Bom, o Vitão e o Maurício estão convocados para a seleção brasileira pré-olímpica. Repito, que se prepara para as Olimpíadas de Paris 2024. Eles vão jogar 2 jogos, tá? 2 jogos contra a seleção do Marrocos, tá? 2 jogos de amistosos, 2 amistosos contra a seleção pré-olímpica do Marrocos. Seleção pré-olímpica também do Marrocos. Os dois ainda têm idade, né? Os dois têm 20, o Maurício tem 21, o Vitão tem 22 anos, então os dois têm idade olímpica ainda, por isso que estão, obviamente, convocados pelo técnico Ramon Menezes, até confirmando, né? O Maurício já está com 22, tá? Então os dois estão com 22 anos, Maurício e Vitão. Bom, esses amistosos vão acontecer na data FIFA, então não preocupa tanto assim ao Internacional, tá? Os 2 amistosos contra a seleção pré-olímpica do Marrocos vão acontecer lá no Marrocos, é importante destacar, não vão ser aqui no Brasil, e os 2 estão convocados para esses duelos, que serão durante a data FIFA, seleções principais, seleção brasileira principal, que foi convocada pelo Fernando Diniz, outras seleções principais vão estar na disputa da data FIFA, e essa data FIFA também vai valer para seleções pré-olímpicas. Então, essas datas FIFA são no dia 7 e 11 de setembro. 7 de setembro, que será feriadão no Brasil todo, e dia 11 de setembro. E aí o detalhe que é importante para o Internacional é que o Inter só joga dia 13. Não é só, né? São 2 dias de diferença do último jogo contra o Marrocos da seleção pré-olímpica, que o Vitão e o Maurício estarão à disposição. Se vão começar na seleção como titulares com o Ramon Menezes é outra história, mas estarão à disposição, devem acabar ganhando minutagem. O jogo pós essa convocação é no dia 13, contra o São Paulo no Beira-Rio. Dia 13 de setembro, às 7 horas da noite, no estádio Beira-Rio. Até vou ver aqui que dia cai 13 de setembro, tá? 13 de setembro, vamos ver aqui. 13 de setembro vai ser uma quarta-feira à noite no Beira-Rio, 7 horas. Vamos lá, eles vão estar no Marrocos, tá? Vai ser uma viagem longa, desgastante, a partir do dia 12. Acho pouco provável que os 2 estejam à disposição para esse jogo contra o São Paulo, tanto o Vitão quanto o Maurício. Mas existe um outro fator que é importante, que é
o Inter nessa data FIFA não terá só o Maurício e o Vitão convocados. Pelo menos para a seleção brasileira pré-olímpica, sim. Para a seleção brasileira não tem nenhum jogador. Só que aí tem um detalhe, né, pessoal? Não é só o Maurício e o Vitão que podem desfalcar o time do técnico Eduardo Cudê nesse jogo do dia 13 contra o São Paulo. Outros 2 jogadores, esses com certeza devem desfalcar o time, que é Ener Valencia e o goleiro Sérgio Rocher, 2 titulares importantíssimos para o time do Internacional. Isso porque no dia 12 tem Equador contra o Uruguai, lá em Quito, também pelas eliminatórias, tá? São amistosos da seleção pré-olímpica, enquanto a seleção principal da seleção brasileira já vai estar começando suas disputas nas eliminatórias, e a seleção equatoriana e uruguaia também vão jogar as eliminatórias. Então no dia 12 de setembro, um dia antes de Inter e São Paulo, vai ter esse confronto entre Equador, de Ener Valencia, e Uruguai de Sérgio Rocher. Ainda devem ser confirmadas essas convocações. E assim, vamos ver se o Inter, quem sabe, vai fazer um pedido para a CBF para tentar adiar esse jogo contra o São Paulo. Eu acho pouco provável que a CBF tope, mas a ver se o Inter vai tomar alguma atitude. Mas pode ser que nem só o Vitão e o Maurício sejam desfalques, mas também Ener Valencia e o próprio Sérgio Rocher. A gente está falando de 4 titulares do Inter podendo desfalcar. Então, tem que ficar atento nisso, tá certo? Não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima.